Supremo Tribunal Federal é uma criação da República. Não havia Supremo Tribunal Federal durante o Império. Dom Pedro II, o imperador, que governou entre 1840 e 1889, durante meio século como chefe de Estado e não chefe de governo, vale sempre destacar que a partir de 1847, com a presidência do Conselho de Ministros, foi instituído um parlamentarismo, que não era um parlamentarismo puro, efetivo, tal, porém, ele foi se desenvolvendo e já na década de 80, a última do Império, você pode dizer que funcionava um parlamentarismo com dois partidos, fundamentalmente, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os republicanos tentam entrar no jogo político, mas têm uma participação ultra desprezível, e estava caminhando para a consolidação de um parlamentarismo, especialmente a partir da mudança do sistema eleitoral, pela Lei Saraiva, em 1881. Mas tudo isso foi interrompido pela República. Bem, mas por que eu estou dizendo isso, fiz esse breve referência ao sistema político do Império? Porque o imperador, no final da década de 80, estava desenvolvendo uma série de mudanças no Brasil. É bom lembrar que essa década de 80 é a década também da abolição da escravidão, a 13 de maio de 1888. Uma delas era criar uma Suprema Corte. Ia mandar para os Estados Unidos até o Salvador de Mendonça, que tinha feito outras tarefas para o imperador, né? Uma delas, por exemplo, da questão da substituição da mão de obra escrava por trabalhadores asiáticos. Ele chegou até a escrever um longo relatório, eu li na Biblioteca Mário de Andrade e tal. Isso acabou, essa opção não sendo desenvolvida aqui no Brasil, e ele iria aos Estados Unidos para ver o funcionamento da Suprema Corte Americana e ser adotado um modelo semelhante aqui no Brasil. Porém, isso acabou não ocorrendo porque veio o golpe militar de 15 de novembro de 1889 e a história do Brasil acabou seguindo outro rumo. O que interessa é que no ano seguinte vem a questão de criar um Supremo Tribunal Federal. E foi criado, e eles depois registrado também, homologado entre aspas, que a expressão correta não é essa, pela Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891. Foi criado, portanto, o Supremo Tribunal em 1890 e consubstanciado suas atribuições, especialmente na Constituição de 1891. E desde então ele teve algumas alterações sobre o número de componentes e algumas das suas atribuições. A Constituição de 1988, né, a de 5 de outubro de 88, ela dedica a 3 artigos, 101, 102 e 103, ao Supremo Tribunal Federal. E só para não me estender muito sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal, o caput do artigo 101, dispõe que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, né? Parágrafo único do artigo 101. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República e depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Ou seja, o presidente indica, o Senado sabatina, aprova e aí ele é designado ministro do Supremo Tribunal Federal. Precisa ter, portanto, mais de 35 anos e menos de 65 e ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso é o que dispõe o artigo 101 da Constituição. Porém, a história nem sempre segue o que determina a legislação e a Carta Magna. Nós sabemos, e desde o início da República, lá, nós estamos falando da Primeira República, aquela que vai de 1889 até 1930, que teve ministros no Supremo que não poderiam instalar, né? Não tinham formação para tal. Outros foram designados, inclusive, muito próximos à idade de 35 anos. Tinha acabado de completar Alberto Torres, por exemplo, e Epitácio Pessoa. Nos dois casos, vale destacar, são pessoas de mérito que foram indicadas pelo Campos Salles. Alberto Torres, especialmente, que até fez um certo cursinho de algumas semanas para depois adentrar ao Supremo Tribunal Federal. Alberto Torres é autor de alguns livros muito importantes, Organização Nacional, Problema Nacional Brasileiro, e foi muito influente no seu pensamento. Ele morre em 1917, relativamente jovem, na Revolução de 30 e tal. Mas alguns que foram nomeados, eram pessoas que tinham relações políticas, não eram pessoas de notável saber jurídico. E, por exemplo, basta recordar episódios mais recentes,
recentes, como, por exemplo, o que envolveu a designação do atual presidente, que hoje preside o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ninguém reconhece no ministro Dias Toffoli, né, especialmente o saber jurídico. Eu não estou me referindo à questão da sua reputação, mas à questão de notável saber jurídico, porque ele não tinha mostrado até o momento da sua designação nenhum notável saber jurídico. Ele não era mestre, não era doutor, não tinha escrito um livro, um grande ensaio, não se tinha destacado na área jurídica por grandes conhecimentos, nada disso. Ele tinha sido advogado da CUT, do Partido dos Trabalhadores, depois tinha assessorado José Dirceu na Casa Civil entre 2003 a 2005, né? Aí depois foi para a AGU. Então toda a sua carreira foi sempre vinculada ao Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, o notável saber jurídico seria notável saber do Partido dos Trabalhadores. Mesmo assim, foi indicado pelo Lula e teve o seu nome aprovado pelo Senado Federal e chegou ao Supremo. E hoje preside, porque a presidência ela é rotativa do Supremo Tribunal Federal, aquela casa. Aquele tribunal, né? A questão que se coloca é nós seguimos o modelo norte-americano, que é assim. Só que no caso dos Estados Unidos já ocorreram casos do presidente designar, mas sabendo que o nome poderia ser derrotado no Senado, retirar e indicar um outro nome. Isso já ocorreu. Ou debates intensos para aprovar o nome, com o país inteiro acompanhando por sessões de televisão. No caso brasileiro, aí o problema pode ser, não é o que é disposto aqui na Constituição, conforme eu li no artigo 101. O problema seja outro, não é a designação do presidente de quem ele vai designar, mas que o Senado não cumpre as suas atribuições constitucionais. Ou seja, a sabatina é uma farsa. A sabatina é uma farsa. Se faz uma sabatina pro forma, simplesmente para elogiar o indicado, como se o senador que estivesse arguindo aquele candidato indicado pelo presidente da República tivesse com receio de um dia ser julgado por aquele que ele está aprovando ou desaprovando para ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Eu acompanhei inúmeras sabatinas, tal, porque são transmitidas, né, pela TV Senado, e é hilariante, não é sabatina coisa alguma. São loas, elogios que são feitos a todos os ministros, que são obrigados, antes da sabatina, a visitar os gabinetes dos senadores, que é uma coisa humilhante, 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 humilhante. Portanto, o Supremo Tribunal Federal vive hoje uma situação de muito questionamento. É inegável que precisamos de uma Suprema Corte, e diz a nossa Constituição que o STF é o guardião da Constituição. Isso está aqui, artigo 102, caput do artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Questão que se coloca, tem aqueles que andaram defendendo recentemente até o fechamento da Suprema Corte, que é um verdadeiro absurdo, gente que não tem o mínimo compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a democracia, com as liberdades, com a independência dos poderes, ou seja, nunca abriu a nossa Constituição para ler como se constrói o Brasil, né, que é uma república federativa, algo que eu sempre lembro, e o artigo 2º da Constituição, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Portanto, eles são independentes e harmônicos, mas cada um tem a sua independência, né? Queriam, há tempos atrás, teve manifestações, faixas, grupos de WhatsApp fechar a Suprema Corte. Isso é um verdadeiro absurdo. Há muitos questionamentos sobre a sabatina, como ela é feita, sobre o número de membros do Supremo, no momento são 11, mas chegaram-se em certo momento 16, né? Outra a questão, se teria ter um mandato, em alguns países tem 9, 10 anos, né? No caso do Brasil, não, você fica agora até a expulsória. A expulsória, houve uma alteração durante o governo Dilma, feito pelo Congresso Nacional, e até 75 anos. Tal. Então, alguém, por exemplo, designado com 40, pode ficar 35 anos. No caso norte-americano, não há nem uma coisa nem outra, nem mandato nem expulsória, né? Fica até quando bem desejar, até quando o ministro se sente em condições de trabalhar. E tem casos de ministros muito longevos na Suprema Corte norte-americana.
Então essa é uma introdução para a gente entender um pouco o que é o Supremo Tribunal Federal, questionamentos. Há uns outros que em outros encontros eu farei com vocês, né, de a relação do Supremo Tribunal com momentos da política republicana, há questões que eu levantei estudando os relatórios dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, o número de ações, quanto julga, a questão dos gastos do Supremo. Eu fui o primeiro a fazer isso, levantar os gastos, estudar o número de funcionários, todas essas questões. Em outro encontro nós vamos tocar nesses pontos.